Boa noite a todos, que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus possam nos envolver hoje e sempre. Meu nome é Ricardo e sou colaborador do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. É com imensa alegria e com o coração envolto em gratidão que novamente recebi de coração nova oportunidade de estarmos mais uma vez nesta plataforma digital, reunidos em nome de Jesus. Infelizmente ainda não podemos estar debaixo do mesmo teto, o de nossa casa espírita tão querida. Porém tenho toda a certeza de que nunca deixamos de ser amparados pela espiritualidade amiga. E Jesus nunca nos desampara com toda a sua infinita bondade e amor. Fazendo minhas as palavras que a Kelly disse em sua preleção do dia 23 de junho, reafirmo que estamos aprendendo uma nova maneira de viver nesta pandemia. E nada melhor que falar de Jesus neste momento tão complicado e tão doloroso pelo qual todos nós passamos. Independente de credo, cor, raça, gênero, situação financeira, nada neste momento importa realmente. Todos vivemos no mesmo mundo e estamos sujeitos às consequências dessa pandemia tão avassaladora de vidas. Mas antes de propriamente iniciarmos nosso estudo evangélico desta noite, convido a todos a fecharem os olhos e elevar os pensamentos e sentimentos através da prece inicial que será agora realizada. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, prestar atenção na nossa respiração, para assim nos ligar à espiritualidade, conectar o que há de melhor em nós com nossos benfeitores. Assim, sejamos gratos aos nossos anjos de guarda e nosso mentor, que estão juntos de nós o tempo todo, nos auxiliando para que saibamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Vamos nos conectar com Maria de Magdala, que é o nosso grande exemplo de transformação, que é o que buscamos, a nossa transformação pessoal, nossa reforma íntima. Com o coração transbordando de amor e paz, vamos nos conectar com Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, quando esteve aqui encarnado, ser de muita luz. A ela pedimos que nos leve até o Mestre Jesus, que veio a este mundo nos ensinar o caminho a seguir, caminho de amor, de caridade, de respeito, e que nos deixou o maior ensinamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Nos ensinou a chegar ao nosso Pai, nosso Criador, com a mais bela e libertadora oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos desta Casa de Amor e de Fé. Hoje nós vamos falar sobre uma das lições que Jesus nos deixou. Falaremos sobre a verdadeira pureza, sobre as mãos não lavadas. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo,
em seu capítulo 8, itens 8 a 10. Não temos dúvidas de que Jesus é profundo conhecedor da alma humana. Ele é um verdadeiro médico de almas. Ele mesmo nos disse certa feita que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Parece tão óbvio, mas não é. Ele queria nos dizer que todos nós somos doentes da alma. Assim, se tivermos fé e muita perseverança, todos seremos curados por Ele. E Jesus nunca perdeu uma oportunidade passar batida para deixar nos seus irmãos ensinamentos que nos ajudassem a direcionar a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver e de ver o mundo. Percebam o seguinte: em todas as oportunidades que nós lemos o Evangelho, principalmente a partir dos ensinamentos constantes nas parábolas, percebemos logo que as situações, que os assuntos são sempre muito atuais. Isso é realmente incrível. E se pensar que Jesus caminhou entre nós há quase 2000 anos atrás. Nós estamos realmente há mais de 2000 anos passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas diárias, para poder vencer os mesmos obstáculos. Vou contar uma história para vocês que Jesus nos deixou e que bem fortalecerá o nosso entendimento sobre o estudo desta noite. Jesus, num belo dia, estava com seus discípulos na Galileia, quando ele foi interpelado pelos fariseus da época, os auto-intitulados guardiões da tradição, doutores da lei, cuja responsabilidade também era vigiar os judeus, se cumpriam ou não as leis de Moisés e as leis judaicas. Então, por isso, andavam pelas ruas, visitavam casas, verificando se as famílias estavam cumprindo as leis e tradições judaicas. Tradições essas que foram transmitidas oralmente por seus antepassados. Era a forma de transmissão da época. É como se fosse uma lei não escrita. Certamente toda a sociedade tem as suas tradições, também temos as nossas, não é verdade? Que são cumpridas como se fossem códigos de conduta e de vida. E como disse antes, chegam até Jesus e passam a interrogá-lo de forma a comprometê-lo e poderem acusá-lo de descumpridor da lei. Aí disseram-lhe o seguinte: veja, os seus discípulos não estão cumprindo a tradição. Eles não lavam as mãos antes de comer. O que você tem a dizer sobre isso? É importante esclarecer que quando nós falamos do ritual da lavagem das mãos antes das refeições, no caso dos judeus, nós não estamos falando de uma preocupação que eles possuíam para com a higiene pessoal. É muito mais do que isso para eles. Pois a lei diz que as mãos já devem estar limpas antes mesmo de serem lavadas. E esse ritual tem a ver com a questão da pureza espiritual. Para receber o alimento que foi uma dádiva divina, é preciso estar apto a recebê-la. É preciso estar com a alma limpa, estar quite com as obrigações para com as leis de Deus. Pelo ritual de lavar as mãos antes das refeições, temos representados esses pensamentos, essas ideias, naturalmente sob forma figurada, é claro. Agora, voltando à história de Jesus que eu contava, Jesus responde o seguinte aos fariseus: ora, quem sois vós para questionar alguém que não segue a lei, se vocês não conseguem sequer seguir as mais básicas regras de Deus? Falou com um olhar seguro e sereno de que tinha um alicerce moral e de conduta para se basear. Deus manda respeitar o pai e a mãe, e vocês dizem: eu faço sacrifícios a Deus e assim estou livre de manter e de ajudar financeiramente o meu pai e minha mãe. Porque ao invés de eu comprar os alimentos para garantir a sobrevivência deles, eu pego essa quantia e gasto fazendo um sacrifício direto a Deus. E isso me deixa quite com essa obrigação.
Aí, com a voz firme e doce, Jesus os repreende. Em nome da tradição, vocês violam uma lei de Deus. Quem sois vós, hipócritas? Pois adoram a Deus com as palavras, mas estão longe dele em coração. Reflitamos. O que Jesus queria nos ensinar com essa história? Nessa passagem, Jesus procura nos ensinar que o verdadeiro cristão, ou aquele que verdadeiramente segue as leis de Deus, independente do credo ou religião, não deve seguir ritualísticas pré-fixadas que somente se preocupam com um homem exterior, a venda de uma imagem que busca apenas satisfazer as ditas, entre aspas, tradições. Devem sim trabalhar suas mudanças internas, fazer a sua reforma interior. Podemos facilmente levar esta lição para vários momentos do nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes no nosso cotidiano nos deixamos envolver pelo estresse, pela correria do dia a dia? Quantas e quantas vezes nos pegamos fazendo algo que nós sabemos estar errado, mas mesmo sabendo disso, continuamos fazendo, continuamos errando. Não devemos, meus queridos, atribuir um peso maior para essa culpa do que ela realmente possui. Não podemos esquecer que somos espíritos em evolução, ainda repletos de imperfeições. Se estamos aqui encarnados, é para aprender com os nossos erros e também com os nossos acertos. Estamos aqui para seguir a nossa caminhada passo após passo, numa caminhada lenta e progressiva. Vamos errar muitas vezes e vamos acertar outras tantas. Não tenho dúvida que isso acontecerá com todos nós. O que devemos fazer é prestar muita atenção em nossos atos, em nossos pensamentos. Sejamos vigias de nós mesmos. O evangelista Marcos nos deixou as palavras de Jesus que tão bem cabem ao que acabamos de falar. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Erramos tantas e tantas vezes. Vamos buscar melhorar de hoje em diante, gente. Não devemos achar desculpas para aliviar os nossos atos. Isso não é ser cristão de fato. Não é o que Jesus nos ensinou e exemplificou também. Temos que aprender com os nossos erros, buscar não errar mais. Isso me faz lembrar do que Jesus falava para as pessoas sempre que acontecia alguma cura. Ele sempre repetia: vá e não peques mais, pois tua fé te curou. E ele não estava falando simplesmente das mazelas do corpo, mas também as mazelas da alma. Ele jamais disse: eu te curei. Nunca se gabou por ter feito algo, por mais surpreendente que fosse. Sempre dizia: vá e se cuide, vá que tua fé te curou. Ele queria ressaltar que o mais importante é a fé, mesmo sabendo que a nossa fé ainda é muito pequena, menor que um grão de mostarda. Quantos não cresceram acreditando que através de um simples rito, ou da verbalização de algumas orações pré-concebidas, ou mesmo pelo simples fato de frequentar determinada casa de fé e de oração, seja ela desta ou daquela religião, um dia por semana, já estariam kits para com Deus, já estariam kits na contabilidade divina. Isto é, estariam a partir daquele momento com as dívidas para com Deus zeradas, quitadas. Nossas dívidas para com Deus não mais existiriam, de forma simplista e totalmente equivocada, quando entendemos um pouco mais os ensinamentos deixados por Jesus. Se assim fosse, poderíamos continuar errando da mesma forma de antes. Nada nos causaria mal. Agora eu vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Meus erros agora fazem parte do passado e nada mais tenho a ver com isso. Temos que trabalhar nosso interior. Jesus, certa feita, nos disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem
Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Dalai Lama tem uma frase linda que eu adoro, que é bem assim. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas dos outros, pois o seu defeito pode mudar. É uma verdade inquestionável. Afinal, quem é o meu maior inimigo? Pelo que conversamos até agora. Sim, eu mesmo. Sou eu mesmo imerso na minha ignorância, nos meus apegos, nos meus ódios, nos meus defeitos e vícios colocados em prática no dia a dia. Aí está meu inimigo. O que nos adianta querer mudar o mundo se você não mudar sequer a você mesmo? Como ocorreu na história que contei sobre a passagem de Jesus junto aos fariseus, há tantos outros exemplos que podemos citar que ocorrem em nosso cotidiano. Um bom exemplo é o que acontece dentro do nosso ambiente de trabalho. Não há aquelas pessoas que vivem buscando e ressaltando principalmente os defeitos dos colegas? Muitas vezes não somos nós que fazemos exatamente isso. Eles dizem assim: fulano de tal tem não está comprometido com a empresa, ciclano não trabalha o quanto deveria, esse outro cometeu tal erro, etc, etc, etc. Nós criticamos quem faz isso, mas nós mal percebemos que fazemos igual ou até pior que eles. A diferença está na nossa aceitação. Quando é o outro que comete tal atitude, somos os primeiros a julgar. Jogamos a primeira pedra. Mas quando isso ocorre com a gente, nós como protagonistas, aí não. Começamos a elencar uma lista de justificativas, totalmente injustificadas. Temos que levar essa lição para dentro de nossas casas, para a convivência em família. Não deixá-la apenas no âmbito religioso. Nos momentos em que nosso coração está disposto a ouvir palavras de conforto e de amor. Como que eu vou cobrar dos meus filhos determinados comportamentos e determinados valores se eu mesmo não venho praticando? Eu não quero que você fale alto quando estamos comendo na mesa, porém eu sempre estou gritando. Eu não quero que você brigue com seus irmãos, porém você briga com a sua esposa, com seu esposo, por motivos banais, sem importância, justamente na frente dos filhos. Na viagem desta vida para a vida espiritual, somos passageiros que carregamos nas nossas malas o resultado de tudo que vivemos. Se buscamos ser pessoas melhores, levaremos coisas boas. Sentiremos a leveza da bagagem e será muito mais fácil a viagem. Contudo, se fizermos dela uma vida inútil, sem agregar valores morais, a bagagem será pesada e difícil de carregar. A viagem não será nada agradável. Deus nos criou para a verdadeira felicidade. A nossa dor não impede o sol de brilhar, das estrelas se espalharem pelo céu, da chuva cair, do dia amanhecer com todo o seu esplendor. Meus amigos e amigas, não somos o centro do universo. Fazemos parte dele. A nossa irritação não resolve os nossos problemas. Paulo de Tarso nos disse o seguinte: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quantas e quantas vezes a raiva, a angústia, o medo, a rejeição, o desprezo, a insatisfação, o ódio, a vingança, a inveja, dentre outros tantos sentimentos tão ruins, estão presentes em nosso coração e nem sequer nos apercebemos? Jesus nos falou que a vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa reforma interior. Porém, para que possamos nos modificar interiormente, temos que obrigatoriamente nos conhecer. Parece simples, mas não é. Temos que reconhecer nossas dificuldades, nossos erros, nossos acertos, nossas virtudes. Isso tudo para conquistarmos essa pureza de coração.
É claro que não estamos falando de santidade, gente, mas sim métodos para que possamos viver bem e, consecutivamente, buscarmos nossa evolução espiritual, encontrarmos a paz através dos ensinamentos de Jesus. O nosso grande erro é colocarmos os ensinamentos de Jesus no patamar das coisas impossíveis de se praticar, colocando-os distantes de nossa vida, de nosso dia a dia. Lembremos sempre que Jesus foi extremamente enfático em nos dizer o seguinte: eu vim pelos doentes, eu não vim pelos bons, porque os bons não precisam de médico. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que tenhamos em Jesus o espelho para que assim renovemos nosso ânimo, nossa coragem, nossa perseverança, nossa vontade de alcançarmos o objetivo maior da nossa vida, aqui encarnados na Terra, que com toda certeza é a vitória sobre nós mesmos. Busquemos, sobretudo, fortalecer a nossa fé nas nossas lutas de cada dia. Que a luz se faça em nós, graças a Deus. Agradeço imensamente de coração por ter emprestado o ouvido amigo nesta noite e que possamos colocar em prática, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, os ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Fiquemos neste momento com as vibrações desta noite. Uma excelente noite a todos nós. Convido a todos, neste momento, para fecharem os olhos e, com a permissão do nosso Mestre Jesus, vibrar agora com todo o nosso amor, onde esse se fará surgir um fecho de luz em nossa mente em prol da paz universal. E que essa luz possa atingir também todo o nosso Brasil, iluminando a mente dos nossos governantes no caminho do discernimento e da paz. Gostaria de vibrar, em especial, para todos os médicos, enfermeiros e pelos demais profissionais que estão neste momento dentro dos hospitais, salvando vidas, amenizando todo o sofrimento daqueles que se encontram nas UTIs, acometidos por qualquer que sejam as enfermidades. Vamos vibrar também pelos orfanatos, pelos desabrigados que vivem nas ruas passando frio e fome, por todos os presídios, pelos manicômios, pelos idosos que vivem nos asilos e se encontram na mais profunda solidão. E pedir, por fim, humildemente, para vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus.